pessoal, estamos aqui retornando, né, a nossa explanação sobre os bens públicos. Então, a gente agora vai dar continuidade, né, aos atributos dos bens públicos. A gente fez um breve comentário antes do intervalo e vamos dar sequência, né, à entrega desse conteúdo, que é muito importante, né, e a gente percebe pelos exemplos a nossa vivência, né, dentro da nossa realidade, dentro de cada município de vocês que estão aí assistindo nossa aula. Deixo um grande abraço aí a todos os municípios que estão aí nos acompanhando, e é uma satisfação enorme estar aqui colaborando, né, com vocês, com os professores mediadores aí, que também é um grande braço amigo, né, da nossa relação junto ao nosso aluno. Então vamos seguir aqui, pessoal, nessa apresentação desses atributos. Então a gente vai externar aqui a perspectiva de cada possibilidade dessa, tá? Então vamos seguindo aqui. A inalienabilidade, pessoal. Então a gente tem aqui os atributos, né, dos bens públicos, e o primeiro é a inalienabilidade. Significa que os bens públicos eles não podem ser vendidos livremente, isso porque a própria legislação ela vai estabelecer condições, né, e procedimentos especiais para a venda desses bens. O mais apropriado aqui, pessoal, é a gente falar na inalienabilidade condicionada, né, ao cumprimento de exigências legalmente impostos, porque pode até acontecer, né, mas vocês viram do que a gente já trabalhou aqui, já comentou de forma bem massificada, que os bens de uso comum do povo e de uso especial, eles não são alienáveis, mas se eles forem transformados, né, desafetados, virando assim um bem público dominical, ele pode sim ser alienado, atendendo, né, às exigências legais. E aí decorre da inalienabilidade a conclusão de que os bens públicos, né, não podem ser embargados, hipotecados, desapropriados, né, penhorados, reivindicados, usufruídos, né, e nem objeto de servidão. A impenhorabilidade, pessoal, decorre do fato de que os bens públicos não podem ser objeto, né, de constrição judicial. Então, é uma decorrência lógica, né, da inalienabilidade, na medida em que, por ser insuscetível à alienação, a penhora sobre bem público, né, ela constitui a medida inútil, né, a imprescritibilidade. O seu significado é o que os bens públicos, né, não estão sujeitos, submetidos, né, à possibilidade de prescrição aquisitiva. Então, os bens públicos não estão sujeitos, né, ao uso capião. Então, a gente destaca aqui. Está no artigo 183, parágrafo 3º, artigo 191, parágrafo único da Constituição Federal, né, e artigo 102 do Código Civil. E, segundo a doutrina majoritária, né, a imprescritibilidade é um atributo de todos os bens, todas as espécies de bens públicos, né, incluindo também os dominicais. A exceção à regra, pessoal, ela vem prevista no artigo 2º da Lei 6.969, de 81, que admite ao uso capião especial sobre terras devolutas, né, que vão ser localizadas na área rural. E a gente tem o outro atributo, que é a não onerabilidade, que ele reafirma, né, que nenhum ônus real, como hipoteca, pode recair sobre bens públicos, tá? Os requisitos, pessoal, para a alienação dos bens públicos. Então, a gente vai apresentar essa perspectiva aqui para vocês. Então, a alienação dos bens públicos ela depende do cumprimento de condições específicas definidas, né, no artigo 17 da Lei 8666 de 93 e na atual lei, né, de licitação no artigo 76 da Lei 14.133 de 2021, que variam, né, conforme o tipo de bem e a pessoa a que pertence. Então, a gente vai destacar aqui as possibilidades, pessoal. No caso de bens imóveis, né, pertencentes a órgãos da administração direta, autarquias e fundações públicas, seriam de interesse público devidamente justificado, avaliação prévia, autorização legislativa, né, e licitação na modalidade concorrência. Então, seria, né, dessas possibilidades a possível execução, né, de uma alienação de bem público. A gente tem, pessoal, no caso de bens imóveis pertencentes a empresas públicas, sociedade de economia mista e paraestatais, há de interesse público devidamente justificado, avaliação prévia e licitação na modalidade de concorrência. Então, a gente até identifica aqui como é que pode acontecer, tendo em vista que tem que atender esses três requisitos, tá certo?
E aí a gente tem a possibilidade, no caso de bens móveis, né, independentemente de quem pertence. Então tem que ter um requisito: interesse público devidamente justificado, a avaliação prévia e a licitação em qualquer modalidade. Então a gente consegue perceber a característica, né, de como tem que ser atento, pessoal, aos requisitos conforme essas três possibilidades. E aí a lei, pessoal, 9.636 de 98, ela disciplina a alienação de bens imóveis da União, né? Em que ela estabelece no artigo 93 que a alienação dos bens imóveis da União vai depender da autorização, mediante ato do presidente da República, e será sempre precedida, né, de parecer da SPU quanto à sua oportunidade e conveniência. A alienação, pessoal, ela vai ocorrer quando não houver interesse público, econômico ou social em manter o imóvel, né, no domínio da União, e nem a inconveniência, né, quanto à preservação ambiental e à defesa nacional no desaparecimento, né, do vínculo de propriedade. Então, a competência, pessoal, para autorizar a alienação, ela poderá também ser delegada ao ministro do Estado, né, da Fazenda, permitida, né, a sua subdelegação. Então, a gente percebeu aqui, pessoal, na apresentação dos requisitos, né, para a alienação dos bens públicos, os três caminhos, né, e aí em cada possibilidade das três que a gente apresentou, tem os seus requisitos específicos, né? Tem um que vai atender a um tipo de modalidade de licitação, né, para que seja alienação, tem que seguir tipo de licitação X. Já vai ter outro caso que não vai indicar nenhum tipo de licitação, que foi o último que a gente apresentou. Então, cada uma dessas possibilidades, né, dentro da estrutura da administração pública, vai ter que se perceber o preenchimento, né, desses requisitos que a gente está apresentando. E a outra questão que tem na Lei 9.636 de 98, né, que vai disciplinar a alienação de bens imóveis da União, né, que vai dizer que vai depender da autorização do ato, né, do presidente da República, que ele pode delegar ao ministro de Estado, né, da Fazenda, como uma forma de subdelegação, né, para que possa atender a essa possibilidade. E claro, pessoal, ela também deve seguir o parecer, né, da SPU quanto à sua oportunidade e conveniência. Então, tem que ter, né, não vai ser assim o bel prazer de um ato, de uma única pessoa, de um único só servidor público, né, para que isso venha a acontecer. Precisa toda essa percepção dos requisitos, né, dessas etapas, para que possa realmente acontecer uma alienação dos bens públicos, tá bom? Então, vamos seguir aqui as nossas observações quanto ao conteúdo, tá? A venda, pessoal, dos bens imóveis da União será feita por concorrência ou leilão. Então, aqui está identificando, né? E deverá observar os seguintes requisitos. Está no artigo 24 da Lei 9.636, de 98. Então, na venda por leilão público, né, a publicação do edital deve observar as mesmas disposições legais aplicáveis à concorrência pública. Os licitantes, né, apresentarão propostas, pessoal, ou lances distintos, né, para cada imóvel. No caso do leilão público, o arrematante ele vai pagar, né, no ato do pregão um sinal de no mínimo 10%, pessoal, do valor da arrematação, e completando o preço, né, no prazo e nas condições previstas naquele edital, sob pena de perder, né, em favor da União aquele valor que ele gerenciou, né, o pagamento daquele sinal, e em favor do leiloeiro, quando for o caso, né, na respectiva comissão. A gente tem também, pessoal, o leilão público, né, que será realizado por leiloeiro oficial ou por servidor especialmente designado. A gente ainda tem as possibilidades. Quando o leilão público, né, for realizado por leiloeiro oficial, então a respectiva comissão, pessoal, será na forma do regulamento, né, de até 5% do valor da arrematação e será pago, né, junto com o sinal que está direcionado também de entrada. A gente tem o preço mínimo, né, de venda, que deve ser fixado com base no valor de mercado de imóvel, estabelecido pela a Lei 9.363, né, de 98, nesses respectivos artigos, e as demais condições, né, previstas no regulamento e no edital de licitação. A gente vai apresentar aqui, pessoal, a classificação, né, do patrimônio público disponível e o patrimônio público indisponível.
Então, a gente traz aqui o conceito de cada um desses. Patrimônio público disponível é formado pelos bens públicos dominicais, então são aqueles suscetíveis à alienação. Já os bens públicos indisponíveis é formado, né, pelos bens públicos de uso comum do povo e de uso especial, porque enquanto mantiver essa condição, eles são insuscetíveis de alienação. E a gente vai agora apresentar, pessoal, as formas de uso dos bens públicos. E é importante a gente ter atenção nessa etapa, porque ela pode, às vezes, trazer alguma confusão, né, até no entendimento que a gente apresentou anteriormente. Então, a doutrina, ela identifica 4 formas principais de uso dos bens públicos, seja, pessoal, de uso comum, uso especial, uso compartilhado e uso privativo. A confusão seria com as 2 primeiras possibilidades. Então, a gente vai ressaltar, pessoal, que as formas de uso não devem ser confundidas com as espécies, né, de bens públicos. E a gente vai compreender isso agora. Quanto aos termos de uso comum e de uso especial, eles são utilizados tanto para designar as espécies de bens quanto a forma de uso. E aí, às vezes, acontece, né, essa falta de compreensão dessas questões, tá? Então, a título de exemplo, uma estrada, que é um bem de uso comum do povo, a espécie de bem, admite, né, as formas de uso comum e de uso privativo. E a gente vai apresentar aqui as formas de uso dos bens públicos. De uso comum, pessoal, é aquela aberta à coletividade sem a necessidade de autorização estatal. Então, o uso comum de bens públicos, elas podem ser gratuita ou remunerada. Já a de uso especial, que é essas aqui. A utilização ela vai ser submetida a regras específicas, né, e consentimento estatal. Ela pode ser gratuita ou remunerada. Então, seria um exemplo, a utilização da rodovia, né, pagando pedágio. Aqui a gente tem algumas rodovias, né, ao longo do nosso Brasil, que você paga o pedágio e a empresa que está ali executando esse tipo de serviço, ela vai estar trazendo melhorias para aquela rodovia, né, que está vinculada àquele pedágio. A gente tem as formas de uso de bem público, pessoal, de uso compartilhado, que é quando as pessoas jurídicas públicas ou privadas precisam usar bens pertencentes a outras pessoas governamentais. Exemplos, a instalação por Estado-membro, né, de dutos com fios elétricos sobre áreas públicas municipais. Então, por isso que o uso é compartilhado. E aí a forma de uso privativo, pessoal. Então, é quando a utilização do bem público ela é outorgada, né, temporariamente a determinada pessoa, mediante um instrumento jurídico específico, excluindo a possibilidade de uso do mesmo bem, né, pelas demais pessoas. Então, é quando é autorizado, pessoal, por exemplo, a prefeitura, né, autoriza a realização da quermesse, né, que vai ser realizada pela igreja, em praça pública. Então, naquele momento, naqueles dias de eventos, né, por exemplo, ali se torna um bem público de uso privativo, tá bom? Então, vai ter que ter uma autorização, deferir a autorização, fica excluído, né, o uso do mesmo local por outras pessoas durante aquele período objeto de autorização. O uso privativo, ele tem 4 características fundamentais: a privatividade, a instrumentalidade formal, a discricionariedade, precariedade e o regime de direito público. E aí agora a gente vai apresentar, pessoal, as possibilidades de concessão, permissão e autorização de bem público, tá? Então, os bens públicos de qualquer espécie, eles podem ter o seu uso privativo outorgado, né, de forma temporária, em caráter precário a determinados particulares. E essas possibilidades, pessoal, elas se estendem aos bens públicos de uso comum, de uso especial e até os dominicais. A outorga, ela sempre depende, pessoal, de ato administrativo formal e envolve um juízo discricionário por parte da administração, que vai avaliar, né, a conveniência e a oportunidade do deferimento do pedido. E os principais instrumentos de outorga, pessoal, do uso privativo dos bens públicos seria a autorização, né, de uso do bem público, a permissão de uso do bem público, a concessão de uso do bem público e a concessão do direito real de uso. Então, aqui, pessoal, a gente vai apresentar essas possibilidades para vocês, né, de cada um desses exemplos, para que fique claro, né, a percepção de cada um deles. Então, a gente tem aqui
A autorização de uso de bem público, né? Então aqui, pessoal, vai ser um ato administrativo unilateral, discricionário, né, precário, sem licitação por meio do poder público, que faculta, né, o uso do bem público, né, a determinado particular em atenção ao interesse, né, predominantemente privado. Então aqui seria o exemplo do fechamento de uma rua para a realização da quermesse, né? Então seria uma autorização de uso de bem público, né? Então aqui se encaixa com muita tranquilidade essa percepção. Então, no momento da realização, né, às vezes, um evento da igreja, a celebração, né, do padroeiro daquela igreja, daquele município, né, daquele bairro, vai se realizar um evento ali religioso, e aí se tem essa autorização de uso comum de bem público, né, para que se possa ser realizado este momento festivo, né, de comemoração dessas possibilidades. Dentro dos exemplos, seria a autorização, né, para o camelô que está ali trabalhando, né, executando seu trabalho informal. Dentro dos municípios acontece bastante, né, perto do mercado municipal, as pessoas estão ali próximo do dia a dia, as pessoas vão comprar os seus alimentos, né, e acabam criando ali as suas atividades informais para atrair, né, e poder vender suas coisinhas. Então, também teria essa autorização de uso de bem público. A banca de jornal, pessoal, é algo que a gente vê um pouquinho distante, né, mas que ainda existe aqui em Teresina, no coração de Teresina, né, na Praça Pedro II, por exemplo, a gente tem uma banca de jornal bem instalada na praça, e é muito interessante, né, bem antiga, faz parte da história de Teresina, né, e seria uma possibilidade de autorização de uso de bem público. E aí, em regra, pessoal, essa autorização é deferida, né, por prazo indeterminado, o que se relaciona, né, a seu caráter precário. Então, a autorização ela pode ser revogada a qualquer tempo, sem qualquer indenização, né, a quem foi ali autorizado a utilizar. Não é necessário, pessoal, lei para a outorga da autorização, né, porque dessa questão, né, não decorrem direitos, exceto o direito, né, de exercitar a atividade que for autorizada ali a ser executada, tá bom? Então vamos ver as outras possibilidades que a gente tem aqui dentro da nossa explanação do conteúdo, tá? A gente tem a permissão, pessoal, de uso de bem público, que é o ato administrativo unilateral, discricionário e precário, né, pelo qual o poder público ele defere o uso privativo de bem público a determinado particular em atenção ao interesse predominantemente público, ao contrário da autorização que faculta o uso da área, né, na permissão, existe uma obrigatoriedade na utilização do bem público objeto da permissão. No artigo 22º, né, da Lei 8666 de 93, se tem a outorga, né, de permissão que pressupõe a realização de licitação. Então, para que tenha permissão de uso de bem público, é necessário ter essa licitação. O certo, pessoal, é que essa outorga de permissão, né, ela pode se dar por meio de qualquer uma das modalidades licitatórias que estão previstas, né, na Lei 8666 de 93. Como regra, a permissão, né, ela é deferida por prazo indeterminado, podendo ser revogada, né, a qualquer tempo, sem ensejar dever de indenizar ao permissionário. Aí a gente tem, pessoal, a concessão de uso de bem público, que é o contrato administrativo, né, bilateral, em que o poder público ele outorga, mediante prévia licitação, o uso privativo, né, e obrigatório de bem público a particular por prazo determinado. Então, aqui nessa concessão de uso de bem público, se tem um prazo determinado. O uso desse bem, pessoal, pelo concessionário, deve respeitar, né, a destinação que foi prevista no ato da concessão e podendo, né, essa utilização ser gratuita ou remunerada por parte do concessionário. Como a concessão, pessoal, é a outorga por prazo determinado, a rescisão antecipada, né, ela pode ensejar ao poder público o dever de indenizar, a não ser que o poder público tome essa atitude, né, por uma situação de culpa do concessionário. Então, ele só não vai ter essa possibilidade, pessoal. Se ele fizer a rescisão antecipada, né, se caso ele só vai se enquadrar na possibilidade de indenizar na situação em que o concessionário, né, quem assumiu aquela situação, não tiver culpa nessa estrutura. E a gente segue aqui a última possibilidade, que é a concessão de direito real de uso.
está previsto no Decreto-Lei 271 de 67, em que a concessão de direito real de uso ela pode recair sobre os terrenos públicos, né, ou espaço aéreo. E a gente vai agora mostrar aqui, pessoal, só de forma exemplificativa, né, as formas de aquisição e de alienação. A gente não vai se aprofundar exatamente, porque a gente vai ter aula específica para isso, né? Então, a gente vai só mostrar aqui para vocês as estruturas de forma exemplificativa, a gente indica os artigos que vocês podem buscar e encontrar essas possibilidades, né? E assim ter todo esse direcionamento. Então, a aquisição de bem público, pessoal, ela pode se dar por contrato, né? Uso capião, a desapropriação, a acessão, a aquisição causa mortes, né? Também na possibilidade de arrematação, adjudicação, né? Um resgate na infietuese, né? Na dação em pagamento e por força de lei. Então, aqui seriam todas as possibilidades de aquisição de bem público. A gente indica aí os artigos, a gente traz a curiosidade de vocês de fazerem leituras, né, desses artigos aqui que a gente está indicando, para que vocês entendam um pouquinho do que vem a ser cada tipo, né, específico dessa aquisição de bem público. Mas fiquem tranquilos, a gente ainda vai apresentar de forma aprofundada cada uma dessas perspectivas, tá? E a alienação de bem público, professor? Então, ela pode acontecer com a venda, com a doação, né, a outro órgão ou entidade da administração pública, a permissão, né, a dação em pagamento, a concessão, né, de domínio, a investidura. A gente tem, pessoal, a retrocessão, a legitimação de posse, né? Então, a gente tem várias possibilidades, né, desse entendimento de direcionamento da alienação de bens públicos. Da mesma forma, a gente indica as leis, né, os artigos, os direcionamentos, para que vocês possam conhecer cada uma dessas possibilidades, e a gente vai apresentar em outras aulas, né, de forma mais aprofundada cada perspectiva dessa, tá? Então, vamos seguindo aqui ao fluxo, né, do que a gente tem de conteúdo. A gente tem, pessoal, o posicionamento da jurisprudência, né, sobre os bens públicos. O STF, ele diz que o domínio público, né, as terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas, quanto à titularidade e indenização, né? Teve uma ação que o Estado do Mato Grosso entrou, né, solicitando a indenização por desapropriação indireta, né, de terras devolutas a ele pertencentes, em que eles alegavam, pessoal, que as terras teriam sido incluídas, né, no perímetro de áreas indígenas sem a obediência, né, ao procedimento expropriatório devido. Então, o STF, o seu colegiado, e aí ele até trouxe, né, que desde a Constituição Federal de 1934, e aí aqui interessante, pessoal, só um parênteses, que quando vocês estiverem lá, com certeza o professor Laudo deve ter apresentado para vocês a formalização, né, histórica das constituições. E aí a gente tem, ao longo da nossa história, várias constituições, mas desde a Constituição de 1934, não se pode caracterizar, né, as terras ocupadas pelos indígenas como devolutas. E a nossa Constituição Federal de 88 também diz isso, né? Então, desde 34 até a Constituição Federal atual, já tem essa observação. E aí o STF ele ressaltou que a Constituição Federal de 88 ele estabeleceu, né, que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da União e dedicou, né, vários dispositivos para tratar dessa proteção dessas áreas, em que pontuou os laudos, né, tragos pelos antropológicos juntados, né, aos atos que deixaram claro que as áreas em questões eram habitadas historicamente por indígenas. E aí o STF, pessoal, assentou que a titularidade das terras não é do Estado do Mato Grosso, sendo indevida, portanto, essa indenização que eles pleitearam, né? Então, a gente vê ao longo de decisões, né, jurisprudenciais esses posicionamentos. Repercussão geral, pessoal, do entendimento dos bens públicos. O que é que a gente tem aqui? É validado a penhora, né, em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente a sucessão desta pela União, né, e não devendo a execução prosseguir mediante precatório. A gente tem um destaque aqui da Emenda Constitucional 46 de 2005, que não interferiu, né, na propriedade da União, nos moldes do artigo 20, inciso 7 da Constituição Federal da República Federativa de 88, sobre os terrenos, né, de Marinha e seus acrescidos, que são situados em ilhas costeiras, né, e sede no município. Isso vai incidir, pessoal, nos juros de mora, né, no período compreendido entre a data de realização dos cálculos
e da requisição, né, ou da precatória. E essa execução provisória, pessoal, da obrigação, né, de fazer em face da fazenda pública não atrai o regime constitucional, né, das precatórias. Então, são direcionamentos, pessoal, do relação, né, do bem público quanto a questões, né, jurídicas de ações que venham ser vinculadas. É vedado também, pessoal, o fracionamento, né, da execução pecuniária contra a fazenda pública para uma parte que seja paga antes do trânsito em julgado, né, isso por meio do complemento positivo. Na questão do contrato de compra e venda de bens da União, venha a ser nulo, né, o contrato que venha a ser firmado entre particulares, né, de compra e venda de imóvel de propriedade da União, quando ausentes, né, o prévio recolhimento do laudêmio, né, e a certidão da Secretaria do Patrimônio da União, a SPU, ainda que o pacto ele tenha sido registrado, né, no cartório competente. Então, aqui também a gente traz essa observação, né, que se não for seguido, pessoal, as possibilidades, né, os requisitos, esse contrato vai ser nulo. E mesmo que seja passado por um cartório, né, que tinha que observar a falta de um determinado requisito, de determinada ação, esse ato vai ser nulo, né? E os bens públicos, pessoal? Quando irregularmente ocupado o bem público, a gente também destaca aqui que não há que se falar, né, em direito de retenção pelas benfeitorias realizadas, tampouco, né, em direitos à indenização pela ascensão, ainda que as benfeitorias, né, ela tenham sido realizadas de boa fé, que é bem difícil explicar isso, né, mas a pessoa não vai ser indenizada por essas possibilidades e ela também não vai poder reter, porque o bem não é dela, é um bem público, então ela não vai ter como segurar, né? Isso está regulamentado nas próprias decisões judiciais. Isso porque, pessoal, nessa hipótese, né, não há posse, então não vai ter posse, mas mera detenção de natureza precária. E aí fica configurado, né, a ocupação indevida do bem público, e resta afastado, né, o direito de retenção por benfeitorias e pleito indenizatório à luz, né, do alegada boa-fé. Então, aqui é também uma decisão, né, dentro dos tribunais e que traz, né, a importância da gente entender essa perspectiva, né, se a pessoa ocupar um bem público alegando boa-fé, fez benfeitorias e aí na hora do poder público pedir, ela não tem a posse, né, ela só tem a detenção, ela não vai ser indenizada e nem ser ressarcida, né, por as possíveis benfeitorias que ela venha a ter feito, mesmo que de boa fé. Ao direito registral, pessoal, é a última informação aqui sobre os bens públicos, né, que a gente traz aqui, que a fazenda pública ela possui interesse e pode efetivar o protesto da SDA, que é um documento da dívida, né, na forma do artigo 1º do parágrafo único da Lei 9.492 de 97. E aí traz essa perspectiva, né, dentro do entendimento dos bens públicos. E a gente traz aqui, pessoal, itens, né, para que vocês possam fazer aí em um minutinho e a gente já faz a conferência desses itens, tá? Vamos aqui, pessoal. Então, o que é que a gente tem aqui nesses itens? Para identificar se está certo ou errado e observar também a atenção de vocês.
Bens públicos são os bens do domínio nacional, né, pertencente às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, né, seja qual for a pessoa a que pertencer. Então, esse item aqui está correto, pessoal, está certo. São 4 atributos fundamentais dos bens públicos: a inalienabilidade, impenhorabilidade, imprescritibilidade e não onerabilidade. Então, esse item também está certíssimo. Então, a gente consegue ter a satisfação, né, e a percepção da construção do conhecimento. Parabéns aí para os alunos que estão acertando esses itens. E aí agora a gente vai entrar, pessoal, na perspectiva, né, do conhecimento, do entendimento da intervenção do Estado na propriedade privada. A gente vai fazer uma abertura desse entendimento, né, de intervenção do Estado na propriedade privada, tendo em vista que na aula que vem, da semana que vem, a gente vai se aprofundar nas modalidades, né, da intervenção do Estado na propriedade privada. Então, o fundamento jurídico geral, pessoal, que autoriza o Estado brasileiro a intervir na propriedade privada, né, envolvendo os particulares, né, é o princípio da função social, né, da propriedade estabelecida no artigo 5º, inciso 23 da Constituição Federal de 88, que diz: a propriedade atenderá à sua função social. E aí a mesma Constituição dizendo isso, que assegura o direito de propriedade, né, nesse artigo 5º, inciso 22, trata-se, né, de um direito relativo, na medida em que seu exercício, né, pessoal, para ser legítimo, ele deve se compatibilizar com os interesses da coletividade. E aí vai caber ao Estado, utilizando os instrumentos de intervenção da propriedade, o papel, né, de agente fiscalizador do cumprimento dessa função social. Então, o proprietário, pessoal, que desatende, né, os requisitos da função social, ele incide, né, na prática de ato ilícito, podendo sujeitar-se, né, à imposição de instrumentos sancionatórios de intervenção na propriedade, como é o caso da desapropriação por interesse social, com indenização paga, né, em títulos. E aí isso também está nos artigos da Constituição Federal de 88. O descumprimento, pessoal, da função social não é requisito, né, para a intervenção do Estado na propriedade privada, e alguns instrumentos, né, de intervenção, como a servidão, o tombamento, né, por exemplo, não tem caráter sancionatório, podendo recair sobre as propriedades cumpridoras, né, de função social. E aqui a gente até traz algumas das modalidades, né, do que a gente vai estudar na aula que vem. Requisitos, pessoal, para o cumprimento, né, da função social. Então, para a gente saber se determinada propriedade ela cumpre ou não a sua função social, é necessário, né, a gente identificar inicialmente se trata de propriedade urbana ou rural. E aí convém destacar aqui, pessoal, que por direito administrativo deve ser utilizado, né, o critério da destinação a fim de diferenciar um imóvel urbano ou rural. Então a gente vai considerar o imóvel urbano, pessoal, o imóvel destinado propriamente, né, para fins de moradia, comércio, indústria e serviço. Já o imóvel rural, ele é o quê? É aquele com predomínio, né, de utilização agrária. Então, a propriedade urbana, ela cumpre a sua função social quando atende às exigências fundamentais, né, da ordenação da cidade expressa no plano diretor. Está no artigo 182, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88. Já a propriedade rural, pessoal, ela compreende a função social quando atende, né, de forma simultânea os critérios e os graus definidos em lei, os seguintes requisitos que estão no artigo 186 da Constituição Federal de 88. Seria o aproveitamento racional e adequado, a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis, né, a preservação do meio ambiente, a observância da legislação trabalhista, como a exploração que favoreça, né, o bem-estar de proprietários e trabalhadores. É interessante a gente notar aqui, pessoal, que o texto constitucional ele não distingue, né, para fins de cumprimento da função social entre bens móveis e imóveis. Então, os requisitos são claramente direcionados à propriedade imobiliária, porém, os bens móveis, né, eles devem cumprir os mesmos requisitos de função social exigidos para os imóveis aos quais estiverem vinculados. Quanto à propriedade pública, pessoal, o cumprimento da sua função social, além dos requisitos gerais exigidos, né, para qualquer propriedade, está relacionado
com o atendimento, né, da afetação específica, no caso dos bens de uso especial e de uso múltiplo, né, que vem a ser característico dos bens de uso comum do povo. A gente traz aqui, pessoal, formas supressivas, né, e formas não supressivas do domínio. E a gente vai apresentar cada uma delas. A gente tem as formas de intervenção supressiva de domínio. O Estado intervém na propriedade, modificando a titularidade da coisa, resultando, né, na sua transformação em bem público. É o caso da desapropriação, do confisco e da pena, né, de perdimento de bens. Nas formas de intervenção não supressivas de domínio, a intervenção estatal ela ocorre mantendo o bem no domínio privado. E aí são formas, né, não supressivas de domínio, o poder de polícia, né, a servidão, o tombamento, a requisição e a ocupação temporária. Tudo isso, pessoal, a gente vai estar estudando de forma aprofundada na aula que vem, tá? Como regra geral, pessoal, os instrumentos de intervenção do Estado na propriedade privada, ela tem o seu uso autorizado e disciplinado pelo próprio ordenamento jurídico, vai ter casos, né, como o de apossamento administrativo, que também é chamado de desapropriação indireta, né, em que a intervenção estatal ela é realizada por meio de ato ilícito, violador de ordem jurídica. E a gente traz aqui, pessoal, os procedimentos, atos e fatos, né, interventivos na propriedade privada. E vai existir 4 possibilidades, né? Então, a natureza jurídica dos diferentes instrumentos, né, de intervenção na propriedade privada pode ser procedimento administrativo interventivo, o ato administrativo geral e unilateral interventivo, o ato administrativo individual e unilateral interventivo, e o fato administrativo interventivo. Vamos ver cada um deles aqui. Procedimento administrativo interventivo. Assim como acontece na desapropriação, corresponde, né, a uma sequência encadeada de atos administrativos tendentes, né, à transformação do bem expropriado, né, em bem público. Convém a gente lembrar, pessoal, que todo procedimento administrativo ele deve garantir o contraditório e a ampla defesa, né, ao particular, que não estende, ao menos em princípio, né, para os atos unilaterais, interventivos, né, e os fatos interventivos. A gente tem os atos administrativos geral e unilateral interventivo, em que a intervenção estatal, pessoal, nessa propriedade privada, ela vai se caracterizar a partir de atos administrativos geral e unilaterais interventivos, né, como ocorre nas manifestações do poder de polícia ou na alimentação administrativa. Dado que o poder de polícia, pessoal, vai se caracterizar pela generalidade, né, então ele vai constituir um instrumento de intervenção direcionado, né, a uma quantidade indeterminada de bens, a implementação, né, das limitações dele decorrentes, que originam-se de um ato administrativo chamado de geral. E aí a gente tem, pessoal, o ato administrativo individual e unilateral, que existe também instrumentos, né, de intervenção estatal na propriedade que são vinculadas, né, por meio dos atos individuais. São exemplos de institutos enquadrados nessa categoria, pessoal. A servidão, o tombamento, a requisição e a ocupação temporária. E a gente tem aqui, pessoal, o fato administrativo interventivo, que é a intervenção estatal na propriedade privada, né, que pode se dar como decorrência de um acontecimento material relevante, né, para o direito administrativo ou para utilizar a linguagem consagrada na doutrina, né, como decorrência de um fato administrativo. E é o que ocorre, né, no empossamento administrativo, né, na desapropriação indireta. Então, pessoal, aqui a gente mostra para vocês, né, esses procedimentos, atos e fatos intervenientes na propriedade privada, né, que a gente vai externar e se aprofundar na aula que vem. A gente tem aqui ainda, pessoal, a autointervenção na propriedade privada. Como é que isso acontece? Então, a figura da autointervenção, ela pode ser reconhecida, né, em hipóteses raras, em que os mecanismos, né, estatais de intervenção na propriedade vão alcançar o patrimônio público. Então, é o Estado, né, definindo regras de autolimitação para o cumprimento dessa função social da propriedade pública, né, e o favorecimento do interesse coletivo. O fenômeno, pessoal, ele pode ocorrer com certa frequência, né, por exemplo, nas normas sobre o direito de construir, seja posturas municipais, gabaritos públicos, poder de polícia, cuja obrigatoriedade também vale, né, para os prédios públicos.
Essa autointervenção, pessoal, também é compatível, né, com os institutos da desapropriação, servidão e tombamento. E a gente vai ter aqui, pessoal, a autointervenção própria, que ela acontece quando a propriedade pública objeto da intervenção pertence à mesma pessoa estatal interveniente. Exemplo, o prédio da prefeitura, né, é obrigado a respeitar a altura máxima fixada pelos próprios regramentos municipais. E aí a gente tem a autointervenção imprópria, que é esta aqui exatamente. O bem público, objeto da intervenção, pertence, né, à pessoa estatal diversa, né, daquela autora da intervenção. Um exemplo seria a desapropriação pela União de terreno, né, que seja pertencente ao Estado membro. E aí aqui, pessoal, a gente chega no momento de relembrar o que a gente estudou ao longo da aula de hoje. Com muita satisfação, né, a gente apresentou o conceito de bem público, a gente apresentou os requisitos gerais, né, pessoal, desses bens públicos, a classificação, né, a quem competia a estar tratando, né, sobre os bens públicos. Então, a gente apresentou os bens públicos que pertenciam à União, aos estados, aos municípios, Distrito Federal e aos territórios. Apresentamos as classificações, né, dos bens públicos. A gente também trouxe os atributos do bem público, né, seja a impenhorabilidade, a inalienabilidade, a imprescritibilidade, né, e a não onerabilidade. E aí a gente fechou todo esse entendimento, né, de direcionamento do bem público, né? Trouxemos várias outras caracterizações, várias outras classificações que vem a ser importante, e o entendimento é que a gente perceba que essas classificações elas estão relacionadas umas com as outras, né, de forma doutrinária. Ela vem na propósito, pessoal, de colaborar no processo de conhecimento, né, e de tornar mais doutrinário esse processo de aprendizagem e a massificação daquele conteúdo de bens públicos. E aí a gente, depois de encerrar essa parte, né, dos bens públicos, que a gente conseguiu externar para vocês com muita tranquilidade, né, todo o que precisa ter de atenção, a gente entrou um pouquinho nessa apresentação inicial da intervenção do Estado, né, na propriedade privada. Então, a gente apresentou, né, as competências, como é que isso pode acontecer e ser gerenciado, né? E aí, na aula que vem, a gente vai apresentar todas as modalidades, né, de intervenção do Estado na propriedade privada. A gente deseja, pessoal, um ótimo resto de dia para vocês, se organizem para estudar, aproveitem um feriado de amanhã, um feriado de finados, né, algo que religiosamente todos estão acompanhando, né? Um grande abraço, uma satisfação imensa estar aí com todo o nosso Piauí, né, atendendo a todos os nossos polos, e até a semana que vem, tá, pessoal? Grande abraço a todos.